Boa tarde, começando mais uma live. A nossa live de hoje é sobre mudanças depois do casamento. Então, quais são essas mudanças, o que acontece, como que o relacionamento se transforma, e a gente vai estar conversando sobre isso hoje. Boa tarde, vou aguardar aqui vocês irem chegando. Boa tarde, gente. Muito bom, né? Ontem a gente tinha programado de fazer a live, mas infelizmente nós não conseguimos por conta da instabilidade do Instagram. Então a gente vai estar realizando ela hoje. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Marina, Robson, Isa. Sejam bem-vindas. Então vamos falar hoje sobre essas mudanças depois do casamento. Tinha conversado com vocês aqui recentemente que eu estava querendo trazer mais temas relacionados a casal, então se vocês tiverem sugestões, dicas, inclusive esta live é uma dica, podem avisar aqui que a gente vai, eu vou fazendo, vou colocando aqui no cronograma, tá ótimo? Bora lá então, vamos começar? Essa live então, né, ela foi realizada, assim, a proposta dela correu devido à sugestão de um tema que era o seguinte, com relação aos casais. Ouve-se falar muito de que quando casa tudo muda, no sentido pejorativo. É assim mesmo? Essa foi a pergunta que eu recebi e que motivou a gente estar fazendo essa live hoje. Então, a gente tem que pensar um pouco a respeito da vivência do casamento na nossa cultura. É claro, gente, que em cada cultura as experiências vão ser diferentes, porque a construção social que se faz, o que é um casamento, muda. Até com relação a quem faz as escolhas de quem serão esses parceiros, né, de como que vai se constituir esse relacionamento, isso muda de cultura para cultura. A gente está habituado com a nossa cultura, que em geral a gente tem essa liberdade de escolher quem é o parceiro que a gente vai se relacionar, mas nem sempre é assim, não ocorre dessa maneira em todas as culturas. Então vamos sempre lembrar, né? Tô contextualizando aqui uma situação e aí a gente vai entender, né, que dependendo da variação cultural, sempre podem existir diferenças. Mas na nossa cultura, o que é muito comum é que a gente não tenha um momento de preparação para o casamento. Em que sentido? Né? Emocionalmente falando. Por quê? Quando as pessoas elas contam que vão se casar, em geral, elas estão tentando se organizar no sentido físico. Eu já, né, ouvi várias vezes de pessoas conhecidas, né, que a preocupação era muito no sentido financeiro. Ou, tá tudo certo, gente? Pra mim aqui deu uma travada. Só confirme. Sim? Sim? Bom, parece que voltou. Qualquer coisa vocês avisem aí se estiver travado. Bom, é muito comum ouvir essa preparação no sentido físico. Ah, onde nós vamos morar? A compra de móveis, de objetos que vão ser necessários para esse casal. E também a preparação no sentido de uma própria festa, de um ritual. Então, vamos fazer uma festa, como vai ser essa festa, onde vai ser, escolha de doces, padrinhos, lembranças, o tipo de comida que vai. Deixa eu ver se eu consigo aqui alterar para ver se volta. Voltei? Eu mudei aqui a configuração, vamos ver se agora não trava mais. Só me avisem se vocês estão me ouvindo. Se voltou? Sim? Vocês estão aí? Sim, então tá bom. Sim, a Arina ouvindo, a Isa também, muito bom. Bom, então, voltou, tá bom. Obrigada, gente. Com relação a essa questão do casamento, eu vejo muito essa preparação nesse sentido de festas. E aí, eu já vi, gente, assim, experiências variadas, né, de pessoas que cuidaram muito das festas de casamento, que fizeram comemorações muito grandiosas. A gente pode ver na própria mídia, né, famosos que preparam eventos grandiosíssimos, mas
às vezes o relacionamento ele acaba se interrompendo, existe um divórcio. E eu não estou dizendo que os divórcios acontecem só quando se tem festas grandes, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o que a gente observa é um cuidado muito grande com essa questão do ritual, né? Que é um ritual, casamento é um ritual, é um momento de você sinalizar que estamos assumindo esse compromisso diante das pessoas. Então, tem todo um ritual para a gente poder fazer esse casamento. Então, este ritual, ele em geral, ele tem tido muito cuidado, as pessoas elas procuram cuidar disso, grande parte delas, e também a questão do próprio ambiente físico, onde nós vamos morar, quais serão as características deste lugar, quais são os móveis básicos que a gente precisa ter, o básico, né, ou não, né, às vezes até mais do que o básico, mas que pra gente se organizar e começar então a nossa vida de casados. Essa preparação, ela é o mais comum, porém, o que a gente precisa olhar também é a preparação emocional do casal para que eles passem a conviver juntos. Porque é diferente, né? Quando a pergunta é, tudo muda depois do casamento? Muitas coisas mudam. Não significa que tudo mude para ruim. Tudo vai depender de como esse casal vai estar se relacionando e resolvendo possíveis conflitos. Então, quando não se tem nenhuma preparação, nenhuma ideia ou nenhuma conversa do que aquele casal pretende ao longo de uma vida, ou como hábitos, do que eles vão fazer enquanto casal, quando isso não fica claro, é muito mais difícil depois quando você está morando na mesma casa. Em geral, né, quando as pessoas casam, elas dividem uma mesma casa, não são todos, mas grande parte das pessoas fazem isso. Então, outras demandas vão surgindo que se você não se preparou minimamente nem para pensar que elas poderiam estar presentes, talvez isso acabe gerando um conflito maior na hora de se relacionar. Então, a gente começar a ver algumas coisas, alguns acordos combinados antes do casamento é importante, não só de quem nós vamos convidar, né? Já começa aí, né? Apesar de eu falar dessa questão externa, né, não ser assim a mais importante necessariamente, ou a gente tem que cuidar, mas não só dela, ela é importante, né? Quem que a gente convida para festa? Quantas vezes que eu já ouvi o dilema dos casais ao fazer a lista de casamento? Por quê? Porque tem lá, né, quem que nós vamos chamar? Quem que vai participar? Quantos que um vai convidar e o outro vai convidar? Como que vai ser feita essa divisão? Famílias influenciando, querendo decidir quem convida, querendo chamar outras pessoas, né? Os pais dos noivos. Isso já é só ritual de casamento, poderia dar outra live. Mas este olhar, ele também tem que ser visto para as outras questões cotidianas do dia a dia que esse casal vai enfrentar depois que passa a festa. Porque ali é só o início, o marco do início de uma nova construção que vai ser feita entre essas duas pessoas. E essa construção, como diz o nome, é construída, não é algo que é dado pronto a partir do momento em que a gente assina um documento constando que nós estamos agora casados oficialmente. Então, nós temos uma relação nos tempos de namoro que é uma relação que se tem a intimidade, você fica ali, conhece o outro, procura conviver com esse outro. Em geral, se procura levar para a família ou para o grupo de amigos, ter uma noção de como essa pessoa se relaciona com as outras pessoas do seu convívio social. Então existe esse contato, ele existe. Mas quando a gente chega no casamento, algumas coisas vão se alterar por uma série de fatores. Uma delas que eu acho que é muito importante é a questão da intimidade. Então você vai conhecer mais o outro e conhecer aspectos mais íntimos desse outro, mais profundos desse outro. Já começa, tem coisas assim básicas, mas elas são representativas de como a gente vai conhecendo esse outro, que é, por exemplo, o que muitos casais, até no período de namoro, têm vergonha, vão lá, viajam juntos e ficam com vergonha. A questão de usar o banheiro. O sanitário já é uma questão que, bom, agora, né, estão na mesma casa, é algo que é do nosso íntimo, da nossa vida privada, que às vezes a gente até não tinha tanto no período de namoro, um contato tão grande, mas que no casamento é algo que é natural, né? Nós usamos o banheiro constantemente. Pode parecer até estranho ou talvez um pouco nojento, né, para quem tá ouvindo, mas é isso, você vai se deparar com essa parte do outro, que de repente você não tinha tanto contato antes.
Isso é um dos pontos, mas a intimidade, ela também vai vindo no sentido de estar ali presente em vários momentos do outro. Então eu vejo o outro quando ele acorda. E aí, quando a gente tem um período de namoro, em geral, a gente se arruma, a gente se prepara, né? A gente não é aquela coisa assim de acordou e já viu, né, toda essa questão, já viu como nós estamos, a gente já acorda, né? Descabelada, enfim. Isso pode já ter existido no momento de namoro? Pode, mas isso às vezes aconteceu por um breve tempo. Quando a gente está num casamento, isso é o cotidiano, é a rotina, é o que nós vamos encontrar sempre. Então, a Isa tá rindo aqui, mas né? São coisas íntimas nossas. Que a gente, quando vai encontrar o outro, quando tá nesse período do namoro, de encantamento, são coisas que às vezes a gente procura preservar, procura tomar um cuidado, né? Ou, eu vou levantar, já ouvi também, vou levantar mais cedo, ir lá escovar o dente, né? Arrumar e fingir que eu tava dormindo para acordar, né? Não é casamento, você não vai fazer isso. É o seu dia a dia, é como você está. Acordou é daquele jeito, né? Não significa que a gente não possa se arrumar. Mas pensa o seguinte, antes de casar, o que você fazia? Na sua casa, se você mora, por exemplo, com os pais. É o nosso cotidiano, acordamos, aí a gente descobre que de repente aquela pessoa quando acorda, ela acorda de mau humor. Ela é maravilhosa, amável, né? Uma convivência tranquila nos outros períodos do dia, mas quando ela acorda irritada ou acorda mal-humorada. É algo da intimidade. Talvez a pessoa até tenha dito antes, mas é sempre diferente ouvir e viver. Ouvir o outro dizendo como ele é uma coisa, vivenciar isso todos os dias é outra. Então a gente começa a observar essas coisas. Em geral, a gente tenta evitar apresentar essas coisas no período de namoro, mas no período do casamento não vai ter como evitar. E aí pode dar essa sensação, Carol, é só coisas ruins, né? Não necessariamente. Porque nessa intimidade eu também consigo, às vezes, mostrar coisas muito íntimas minhas, de vivências que eu tenho, como que eu lido com alguma experiência, como que que tipo de emoção que cada experiência me desperta. E aí, esse outro tem condições de entender isso muito melhor, de se aprofundar muito mais. E aí a gente tem uma intimidade de fato, em que eu conheço o outro. Porque a intimidade realmente é aquela concepção de compreender o outro, de entender o outro, de saber quem esse outro é. E agora que eu moro junto, tem coisas que antes eu nem via e que agora eu consigo ver e ter mais esse conhecimento mais profundo sobre o outro. E o outro também sobre mim. Então, intimidade, claro, vai ter essas situações que às vezes a gente não queria tanto, né, ter que dividir, mas a gente divide. E, olha, até essas a gente divide, então vamos nos fortalecer, vamos um apoiar o outro, vamos olhar quando um tem alguma questão para lidar, está triste, né? Ou como você consegue aprofundar isso e entender o outro. Então, a questão da intimidade é algo que muda depois do casamento. Não é só, né? Não significa que não existia intimidade no período de namoro. Mas agora, pela questão da própria convivência, desse tempo juntos, a intimidade acaba sendo muito maior, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para coisas que a gente acha que vão ser gostosas de vivenciar e de conhecer do outro, quanto de outras que não vão ser tão legais assim, mas que, né, a gente acaba convivendo e não tem jeito. Esse relacionamento agora, com muito mais presença, tô falando em termos de tempo mesmo, não vai ter jeito, você vai ter esse conhecimento e você tem do outro, o outro tem de você. Então é esse vínculo, essa relação que é estabelecida e essa intimidade ela é alterada. Bom, outra coisa, essa daqui eu acho que é uma das maiores, assim, que a gente tem depois do casamento, que é a verificação das diferenças. A gente começa a enxergar muito mais as diferenças que a gente tem em relação ao outro do que a gente via antes. Por quê? Por conta dessa intimidade, a gente descobre coisas que a gente se identifica e outras que são muito diferentes. E por quê, gente? Quando a gente mora junto, vamos pensar assim, o que você vivenciou lá. Você nasceu, morou numa casa com uma família. Às vezes tem pessoas que moram sozinhas ou moram em república, tem outros contatos também. Mas quando a gente mora nessa casa, com essa família,
todos temos hábitos que a gente acha que são hábitos que todas as pessoas têm. É como se eles fossem naturais. Então, já é um hábito daquela família que se almoça todo mundo junto, né? O almoço é o sagrado, todo mundo vai almoçar junto. Isso pode ser o hábito da sua família, mas não significa que seja o hábito da família do seu parceiro. E aí, quando a gente está nessa relação, nós vamos, digo assim, no casamento, esse choque de diferença cultural vai aparecer. Porque para você é como se fosse óbvio que a gente tem que se encontrar no almoço, mas para o outro não é. E aí você vai olhar e ficar, nossa, mas ele é muito diferente. É uma coisa bem simples? É, mas não é só a combinado a respeito do almoço. É o combinado a respeito de conflitos. A gente conversa para resolver os conflitos na hora, ou a gente deixa um tempo passar, ou tem pessoas que ficam dias sem conversar, porque isso era o natural, entre aspas, era o que era feito ali no seu convívio familiar anterior. Então agora, nessa relação nova, a gente traz muito da nossa família de origem para essa relação. E aí o outro também traz. E aí nós vamos ter que fazer o quê? Construir a nossa forma de se relacionar. Então, de repente, o almoço não vai ser importante, mas a gente faz o jantar ser um evento marcante, ser algo que a gente procura se reunir, procura se encontrar. E aí a gente vai fazendo esses ajustes. Só que quando a gente tem que olhar que isso vai ser cada vez mais difícil de ser feito, quanto mais a gente ficar muito rígido com relação a seguir aquilo que eu já tinha na minha família. É como se cada um tivesse que lutar para ter ali, para preservar aquilo que veio da sua casa. Se fica nesse embate, essa luta, a conciliação é mais difícil, porque cada um quer impor a sua forma de ser, de se relacionar, e aí as dificuldades vão aparecer, porque é necessário uma flexibilidade. Então as mudanças, elas são necessariamente negativas? Verificar as diferenças é necessariamente algo ruim? Não é, porque a gente pode se transformar olhando a diferença do outro. Tem coisas que a gente começa a se relacionar e enxergar o jeito do outro de lidar com as coisas, que a gente começa a ver, olha, o jeito dele tá funcionando melhor do que o meu, né? Eu vou começar a fazer desse jeito também. Só que para isso, eu preciso lidar com o fato, né? O luto que, olha, não era tão legal assim na minha casa. Olha, eu preciso mudar, eu preciso estar aberto e flexível para ter essa relação com o outro. Então, percebam, né, que é algo que vai depender muito da característica desse casal, de personalidade de cada um mesmo. De poder estar aberto para olhar as diferenças, não só como a diferença indicando que o outro é estranho, que não tem como manter essa relação, que é algo muito esquisito frente ao que eu vivia, ou não, ó, esse outro pode ser também uma oportunidade de mudança para mim, que eu consiga me transformar. É que não é simples, não é algo assim fácil. A gente tem que elaborar esse luto de que, olha, não era natural, que você achava que era natural, no sentido de que, como se fosse biológico, sabe, que todo mundo faz do mesmo jeito. Não é. Era o jeito da sua família, era o jeito da sua casa. As demais pessoas se relacionam de forma diferente. E parece óbvio, mas quando a gente divide a casa e enxerga realmente manias que o outro tem, por exemplo, isso vai ficando muito mais evidente, toma uma proporção muito maior. E aí a gente precisa ir conciliando isso. Então, é ruim? Não necessariamente. A gente pode se transformar com aquilo que o outro tem de diferente, a gente se abrir para coisas novas. Mas não significa que necessariamente vai ser simples. Que eu quero dizer assim, que não dá pra gente ficar só idealizando, né, que é de uma determinada forma, porque, né, como se fosse tudo maravilhoso, porque os conflitos eles vão existir. E aí, a grande questão é como é que esse casal vai se organizar agora para lidar com esses conflitos, porque surgem conflitos de outras ordens que eram diferentes do tempo de namoro. Então, como esse casal se organiza para lidar com esses conflitos é algo muito relevante. Eu até dei um exemplo aqui numa live que eu fiz há um tempinho, que eu acho que é legal de trazer de novo para vocês entenderem essa questão da diferença. Que é de uma booktuber que eu acompanho, né? E ela contou, né, como é algo aberto, não tenho relação com ela, não é paciente, não é uma experiência isolada, não vejo problema em contar. Ela estava dizendo o seguinte, quando ela casou, na família delas, tinha o hábito de ter
cada pessoa da casa ter uma garrafa que era sua de água na geladeira e uma garrafa que era uma garrafa coletiva, né? Essa garrafa coletiva ninguém bebia no bico, porque era coletiva, então era aquela que quando as visitas chegavam se oferecia daquela garrafa. E aí, as individuais, cada um tinha a sua, e que era uma garrafa assim, que você tinha liberdade, todo mundo bebia no bico e tudo mais. E aí ela casou, e aí ela comprou uma bela garrafa para ser a garrafa dela. E o que aconteceu? O marido foi beber daquela garrafa. E ela disse, olha, essa garrafa você não pode beber, porque essa garrafa é a minha garrafa. É a garrafa que eu bebo no bico. Ele, mas como assim beber no bico? E se vier alguma visita? Aí ela falou assim, não, eu tenho essa outra garrafa aqui que a gente vai oferecer para visita. Só que para o marido, qual que era a tradição, o hábito da família dele? Só tinha garrafas coletivas, que ninguém bebia no bico. Beber no bico era algo que não existia na casa dele. E aí ele fica assim, mas não pode, porque é um absurdo, você vai beber nessa garrafa, não, né, tem que... E aí mistura, a gente não sabe qual é qual. Ela, não, a gente sabe, essa daqui é minha, ó, tá separada, essa daqui é pra todo mundo beber. Enfim, era óbvio para os dois aquilo que eles tinham como hábito. Era óbvio para ela que cada um tem que ter a sua garrafa, porque era algo mais íntimo, né, tô na minha casa, minha geladeira, ter a minha garrafa e beber no bico. E era óbvio para ele que, né, cada um tem que ter a garrafa, tem que ser algo coletivo e que a gente bebe no copo e não no bico. Porque era a família, cada um tinha essa cultura familiar. E aí qual que é o ponto? Né? Que no fim, é o que ela conta da experiência que no fim das contas ele acabou cedendo e agora ele tem uma garrafa também. Então, que ele também bebe no bico e tal. Percebam que a gente está falando de até uma estrutura assim mais rígida, que olha, não, beber no bico não é uma coisa assim que traz uma coisa mais flexível, de intimidade, de mais leveza. Não, eu me sinto liberdade, eu vou lá e tomo, tá ok, né? Então isso é algo que, vamos olhar, né? É uma transformação, olhando a diferença do outro, se transformou e se chegou a um acordo que ia fazer. Isso ainda que você pode pensar assim, né? Ah, mas ele acabou cedendo ao hábito dela. Mas não é, eles vão construindo algo deles. Tem coisas que eles observam que nenhuma família funcionava e que eles acabam fazendo de um jeito novo. Então, eu já indiquei recentemente uma série para vocês que chama This Is Us. E nessa série, o casal, né, eles têm, acho que é o Dia de Ação de Graças. E eles mostram que eles sempre faziam ali, seguiam o que era a rotina da família, que era... A esposa tinha que ir na casa dos pais, ela não se dava bem com os pais não aceitavam o relacionamento dela com este marido. E aí um dia quebra o carro no meio do caminho, eles ficam no hotel e eles começam a fazer uma série de outras tradições. Eles decidem que vêm lá uns DVDs que tinham naquele hotel, porque não vão ter como avançar, então para não passar o Dia de Ação de Graça sem fazer nada, eles criam outros rituais. Né, que não tinha na família de nenhum dos dois. E aí todo ano é o chapéu lá que ele usa, né? E ele faz, acho que uma imitação. É um filme específico que eles assistem naquele Dia de Ação de Graças. E aquilo passa a ser a tradição da família, que inclusive vai sendo passada para quando os filhos deles também têm filhos. Esse hábito acaba sendo continuado. Então, estas mudanças, essas diferenças, elas vão aparecendo. E qual que é o ponto? É como a gente dá conta de lidar com a diferença do outro. Esse é o ponto. Se vai ser bom ou ruim, vai depender do nosso nível de flexibilidade, de olhar para essas diferenças e conseguir nos transformar e aos poucos ir transformando esse outro também. A relação faz com que a gente crie algo novo que seja nosso, que não é só a soma dos dois, mas é uma forma nova que esses dois vão se relacionar. Ah, olha aqui, você está fazendo uma pergunta importante. Essa questão da paixão, do encanto, vejo muita gente falando que o encanto se perde. Bom, você está falando dessa questão do encanto e eu acho que entra num outro ponto que a gente também precisa olhar, que é a questão da segurança versus novidade. A segurança vamos dizer assim, quando a gente está num relacionamento e existe esse relacionamento mais... esse relacionamento mais íntimo, né? Realmente estamos casados e tudo mais. O que a gente observa é que as pessoas começam a se sentir um pouco mais seguras.
É como se o casamento desse a sensação de que, olha, eu tenho esse outro com quem contar, né? E aí, essa segurança se aplica, por exemplo, a uma rotina. A gente tem uma rotina, porque nós temos no nosso dia a dia, né? Nós temos uma rotina. Quando você mora com seus pais, você tem uma rotina dessa família. Agora, enquanto casal, essa rotina também vai começar a existir, dessas características de vocês. E aí, esta rotina significa o seguinte, que você encontra essa pessoa mais vezes e que você faz atividades mais repetitivas. E aí, de repente, o namoro era o quê? O namoro era um encontro especial que a gente tinha, que a gente ia para algum lugar que a gente gostava. Quando se encontrava, às vezes o encontro era muito mais cuidado. Quando a gente casa, o encontro é quando você acorda ali de manhã se preparando para trabalhar, que você perdeu hora, enfim. Não é um encontro só com essa preparação e esse cuidado que você comumente tem mais no período de namoro. Então, a gente abre mão de uma dose de novidade, né, de coisas novas para estar nesse relacionamento, porque novidade é quando a gente conhece alguém novo, né? Acabamos de conhecer, né? Essa dose de mudança, de várias coisas novas. Esse relacionamento que ele se torna mais estável, essa questão da segurança ela também vai ficando presente e aí algumas coisas podem ir mudando e aí isso vai variar de acordo com o casal. Quando a gente fala dessa questão, por exemplo, da paixão, né, que você estava colocando aqui, né, Isa? Às vezes, né, ter aquela paixão, quando todo mundo se arruma, se prepara, se encontra, é uma situação. Ter essa mesma paixão quando você acorda todos os dias, você vê quando... Aí vamos ter que falar, tá, gente? Não tem como. As pessoas soltam gases... Sai do lado dormir, aí você entra, tá aquele cheiro. Pode falar, Carol, mas é intimidade. Pode acontecer. Ah, mas não fez no quarto. Tá, mas você vai usar o banheiro, né? Assim como você tinha na família de origem, isso também vai existir. Então é diferente. E isso podia existir ainda enquanto namoro. Mas enquanto namoro, a gente não tem tanta intensidade e frequência. Quando a gente casa, a gente tem muito mais intensidade, frequência, porque a gente está vendo todos os dias, em todos os momentos, e não só nos momentos gostosos que a gente se preparou. A gente tem, né, nos momentos em que a gente não tá vivendo o dia a dia, a rotina. Então, quando a gente fala assim, né, dessa paixão e desse encanto, algumas coisas mudam que talvez não seja essa sensação de todo momento, aquele frio na barriga, né? As histórias que falam de borboletas no estômago. Porque agora não é mais tanta novidade assim. Você começa a conhecer mais esse outro e você encontra esse outro em vários momentos. E aí eu acho que é importante dizer que isso não necessariamente significa que vai ser algo ruim. Isso significa que a gente pode transformar essa relação. Se vai se tornar ruim ou não, a gente vai ter que observar com cada casal. Por quê? Essa questão de se sentir seguro num relacionamento dá uma sensação de conforto muito boa na gente. Mas a gente não pode ficar confortável demais a ponto de não estimular esses momentos dessas trocas, dessa relação, sabe? Desse frio na barriga, desse cuidado um com o outro. E aí é o ponto da rotina ser algo que pode ser bom em algum sentido, porque a rotina faz com que a gente saiba o que a gente vai esperar, organiza a gente. Quando a gente tem uma rotina, hábitos que a gente executa, isso dá uma segurança, uma tranquilidade, a gente sabe o que vai esperar. Mas se isso for num sentido assim, mortalizante, tão repetitivo, que nada de novo acontece, aí essa paixão e esse encanto, eles podem ir se perdendo cada vez mais. Então, eu entendo assim, quando a gente vai tendo esse casamento, essa sensação de tanta empolgação, ela pode ir mudando, porque você começa a se sentir mais seguro. Mas se isso vai ficar bom, ou vai ser ruim, depende da relação do casal. E aí são os cuidados que a gente tem que ter para preservar esta chama acesa, vamos dizer assim. Né? Preservar esse olhar para o outro, que não vai ser um olhar crítico só aquilo que ele não fez em casa no serviço doméstico, né? Mas que volte a você, por exemplo, se cuidar para estar bem para o outro
o outro também ter esse autocuidado e vocês priorizarem terem momentos juntos. Momentos juntos, eu tô falando momentos juntos de presença e de qualidade, em que eu estou com o outro, dando real atenção para o outro, que eu realmente estou voltada para esse outro, porque momentos juntos a gente acorda junto, né? Tem toda essa questão de se relacionar. Mas o que vai mudar é de uma coisa mais, talvez, emocionante para uma mais tranquila, que oferece mais segurança e que o cuidado vai ser não ficar tão repetitivo a um ponto de ser mortífero, que causa o fim daquele sentimento ou uma transformação ao ponto que agora são amigos e não mais uma relação de casal, né? E aí entra outra mudança que é com relação à relação sexual, né? Que isso também vai se modificando ao longo do casamento, a gente vai vendo as mudanças e que é um indício, inclusive, do quanto que desse casal está saudável, né? Essa questão da relação sexual. Então, muda, porque passa de uma coisa muito intensa para uma mais tranquila, mais segura. Não estou dizendo que é sempre assim, tá? Não estou dizendo que é sempre assim. Tem casais que ainda ficam, por exemplo, com muitos ciúmes, com muito receio. Então, essa intensidade, ciúmes e brigas e não se sentir seguro, isso pode estar presente também na relação. Mas com relação àquela coisa que se tinha no início de um relacionamento, isso, até mesmo num período de namoro, em geral já dá uma mudada. Do início do relacionamento, um período um pouco maior, a gente já começa a observar mais as diferenças e isso já vai se transformar. Quando a gente casa, isso vai se transformar também, mas não só no ruim, no sentido positivo também. Por exemplo, eu vejo situações, né, de algumas pessoas que dizem que depois que tiveram um filho, conseguiram se aproximar muito mais, porque aí realmente eu conheci uma nova faceta desse outro e que eu admiro muito esse outro. Porque a questão desse relacionamento e desse sentimento envolve muito o que a gente admira, o que a gente gosta nesse outro, o que a gente reconhece de valor nesse outro. Então, às vezes, você descobre algo que você nem sabia que tinha, e isso é algo que faz com que você admire, com que você esteja mais próximo, né, com mais intenção de estar ali nessa relação com o outro. E aí, entra essa questão que eu disse para vocês da rotina e o cuidado de não deixar aquilo paralisado e fazer coisas diferentes. Então, cuidados assim, né, de não pegar sempre, sabe aquela mania que muitos, não sei se vocês têm, né, mas é uma coisa muito comum, da gente ter as roupas de ficar em casa, que em geral são roupas que a gente acha que são mais confortáveis, em geral roupas mais velhas. E assim, não estou dizendo que é certo ou errado, mas tem que tomar cuidado, né? Vou pegar as roupas furadas, manchadas, as piores roupas que tem para ficar junto com essa pessoa? Não é porque nós estamos casados que eu também não preciso ter um mínimo de cuidado para estar com esse outro. Por quê? Porque não é uma relação pai e filho, mãe e filho. É uma relação de casal, então essa questão é importante ser cuidado. Não estou dizendo que toda vez você tem que estar, né, vestida com uma, né, super roupa e tal. Mas escolher o que você tem de pior para oferecer para o outro, aí também é uma coisa que você... Poxa, temos que ter um equilíbrio. Porque senão esse encantamento, né, vai se esvaindo mesmo. A Isa aqui tá rindo, tá falando que isso é verdade. Sim, e é. E a gente às vezes tem essa mania. E aí é uma reflexão pra gente fazer, de que pode ser muito confortável, mas então que eu procure outras roupas confortáveis que não sejam as furadas, que não sejam aquelas mais velhas ou todas manchadas. Tem roupa confortável que a gente pode ter para usar em casa e que seja mais bonita, mais apresentável para o outro. Porque, querendo ou não, é uma relação, né, que você tem essa questão da atração, desse contato, desse querer, do desejo sexual, inclusive, em relação ao outro. Então, você também tem que ter esse cuidado, sabe? Para não ficar nessa rotina de que, ah, não, mas eu já conheço ele, ah, não, já tá garantido. Isso eu também escuto, já tá garantido, já casou. Gente, nada na vida é garantido, a única coisa garantida é a morte. O resto, tudo pode mudar. Então, não dá pra gente, né, se acomodar. A Sagiele tá falando aqui, acredito muito que o segredo é fazer com que o outro seja sempre visto, seja em qualquer relação. Exato. Que o outro seja visto, que exista essa troca. Sabe essa questão da admiração, do reconhecimento e do escutar o outro, do ouvir o outro?
De você entender que é uma troca. Não é algo que agora que casou, tá tudo definido, tá tudo certo. Não, ou a questão da segurança até no sentido de que, bom, já que eu tenho essa segurança, eu posso realmente investir nessa relação e dar o meu melhor, porque já estamos juntos, é uma coisa consolidada, né? Do que começar algo do zero com outra pessoa. A Isa tá falando do autocuidado também, a pessoa deixar de escovar os dentes. Muita coisa. Sim, exato, né? Você percebe que são coisas simples? Que às vezes, por conta da intimidade, começa a se achar, não, mas eu posso fazer isso, não tem problema, o outro me aceita como eu sou. Claro que ótimo que o outro aceite, né? A gente ter essa aceitação um do outro, mas não significa que a gente tem que fazer o pior. A gente, até pela gente mesmo, a gente tem que se colocar, né? Ter o mínimo de cuidado para que a gente tenha essa troca com o outro de uma forma mais agradável. E isso a gente não gosta quando o outro faz isso, e a gente tem que se atentar se a gente também não tá fazendo isso. Então, essas coisas que vão mudando no casamento. Por quê? Esses momentos da roupa rasgada, de repente você não escovar o dente, você tinha lá com a sua família de origem, ou se você morava sozinho, ou se morava numa república, né? E aí tinha vários colegas, aí todo mundo... Era outro tipo de relação. Quando a gente está falando de uma relação conjugal, essa questão do contato físico, próximo, de íntimo, em outro sentido, ele depende de alguns fatores também. Não significa que é só uma roupa que vai fazer a gente se aproximar e se interessar pelo outro, despertar o interesse do outro, não é isso. Mas isso, querendo ou não, é uma parte importante, porque quando a gente namorava, a gente cuidava disso. A gente se atentava para isso. E no casamento não pode virar um oposto de que eu não cuido nada, né? O cuidar de si é algo muito importante também. Então, mudanças vão acontecer, claro, até no sentido físico. Quantos casais que aí, né, começam a fazer várias comidas, enfim, o peso muda, várias coisas se alteram, mas aí é uma questão de um ir procurando apontar para o outro, se cuidar, para não chegar num extremo em que vocês, né, já não tem aquele mínimo de cuidado que se tinha no namoro com relação ao outro. É mesmo essa escuta que a Sade estava falando, não se tem essa escuta com relação ao outro. Acho que eu já conheço, que eu já sei que tá tudo certo. Então, muda. E tudo vai depender de como esse casal se organiza. De como esse casal olha para essas mudanças e lida com isso. O que eles vão realmente preservar, procurar resgatar, e o que eles vão fazer de diferente, o que eles vão transformar. Então, tudo isso vai variar conforme essa questão dessa personalidade, desse jeito que cada um dos membros do casal possui. E aí, nesse ponto, né, seguindo aqui com o que a Isa tinha falado do encanto, entra a questão da relação sexual também, que é outra coisa que nós vamos ter uma variação. E aí eu já ouvi, assim, fantasias de homens, né, de que, olha, eu achei que eu ia casar e ia ter sexo todos os dias. E aí se casa, o que acontece? Não tem. Significa que todos os casais não têm sexo todo dia? Não tô dizendo que são todos. Mas tô dizendo que tudo vai depender muito da expectativa que você tem e do que você vai vivenciar ali e vai acordar na realidade. Por quê? Eu ter relações toda vez que eu me encontro com um namorado, sendo que às vezes eu não me encontro nem todos os dias, ou me encontro um tempinho só no horário que eu tô arrumada, cheirosa e tudo mais, isso, né, pode ser que sim, aí aconteçam as relações sexuais com mais frequência. Por quê? Porque a frequência que você encontra é pequena, então isso vai acontecer, parece que é sempre, né, e é um outro momento. Porque eu não tô tendo que lidar com coisas tão íntimas do outro que quando eu casar eu vou ter que lidar. E aí nós vamos ver, né, que pro homem e pra mulher a questão sexual é muito diferente. A questão sexual pra mulher, ela já envolve muito antes de, por exemplo, chegar às vias de fato. Ela já envolve a relação que está sendo estabelecida antes, possíveis problemas, discordâncias. E aí que podem fazer com que ela, né, não se interesse ali no momento, não queira ter relação sexual naquele momento. Então, essa fantasia dos homens muitas vezes casou agora, né, vai ser sempre. E aí tem aqueles que brincam os memes, não vai transar nunca, que aí parece também que é o oposto, né? Olha, acabou, não tem mais chance nenhuma, né? Morreu. Não é isso. É que, querendo ou não, quando a gente tá, por exemplo, você namora e você não tá muito afim, está cansado, deixa, né? Vamos se encontrar amanhã. A gente brigou, o que a gente faz?
Cada um fica na sua casa, dá um tempo ali separado. Tá tudo bem, a gente faz isso quando namora, mas quando a gente mora junto, você brigou, você tá na mesma casa, você pode até sair, mas se, a não ser que você queira sair, dormir fora, você vai dormir com aquela pessoa naquele dia, tendo aquela discordância ou procurando se resolver antes, mas não tem como. Esse separar-se que a gente tinha antes, de dar um tempo de esfriar a cabeça, não é o mesmo do que você fazia no namoro, quando você casa. Então, estas questões, um dia que você está muito cansado, que você nem encontraria um namorado, você encontra o marido, encontra a esposa. E aí pode ser que nessa situação você não esteja no fim de ter uma relação sexual, por exemplo. Então, antes, às vezes tinha muito porque os encontros não eram tantos assim, né, a todo momento, e você não compartilhava essas questões de intimidade mais profundas. Agora que você está casado, que você encontra frequentemente, é um dia que você está cansado, um dia que, né, enfim. E que isso vai indicar? É bom ou é ruim? Olha, tudo vai depender. Não adianta você também querer se forçar a ter relações sexuais todos os dias para achar que isso é saudável. Forçado não é bom. Mas também não adianta você ficar um longo tempo sem ter relações sexuais e achar que está tudo bem. Porque isso indica que essa questão da proximidade do casal também está ali, né? Que é algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado. Porque a gente não quer transformar uma relação de casal em uma relação de amigo. Amigo, a gente tem intimidade, a gente tem proximidade, mas a gente não tem relação sexual. Né? A gente, em geral, não tem atração. Ou pelo menos não executa nada para realmente ali efetivar o desejo que você pode ter. São relações diferentes. E no casamento, essa questão do desejo, ela precisa ser preservada, precisa ser vista. Então, tem essa questão sexual, ela vai se alterar? Vai, porque agora você vai compartilhar outras coisas e você vai ter dias que você não tá bem mesmo. Como você já não estava bem todos os dias quando você namorava. E às vezes você não encontrava, mas agora não tem jeito, agora você encontra. Então a gente precisa deixar essas definições assim mais claras, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa dizer aquilo que a gente gosta, o que não gosta. Envolve tudo isso, né? Que já precisaria ter tido desde o período de namoro, que às vezes não tem, mas que pode ser trabalhado ali depois nesse período do casamento. E claro, talvez a gente tenha que trazer novidades para essa relação, coisas novas. Para não ficar sempre a mesma coisa, sempre a mesma posição, sempre o mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Essa sensação, tudo que é muito repetitivo, muito igual, dá uma sensação na gente como se fosse, eu gosto de trazer, né, pensando na psicanálise, uma sensação assim de morte. Ai, tá tudo tão igual, não tem nada de novo, né? E o que é igual sempre? É a morte. A vida a gente tem que estar sempre se transformando. Quando começa a ficar tudo muito igualzinho, essa sensação causa ali um desânimo. Tem que ter toda vez alguma coisa nova? Não, mas é o que eu falei, de não ter os extremos, da gente procurar ter esse equilíbrio. Então isso também acho que é um ponto importante que vai mudar, né? E que vai variar a expectativa que cada um tem com relação ao casamento. Essa variação vai acontecer e a gente precisa olhar para ela. Inclusive, enquanto profissional, se a gente for atender casal, isso é um marco importante para a gente ter noção de como que esse casal está. Se eles estão tendo esse contato ou não estão, como que está sendo essa relação. E aí, como eu disse, varia os acordos que esse casal vai estabelecer. Outra coisa que eu acho que é importante, que vai ter de mudança quando a gente fala a respeito do casamento, são acordos. A gente tem alguns acordos quando a gente namora e quando a gente se casa, acordos novos vão precisar ser feitos. E é isso que eu estou dizendo, né? Quando você se depara com essas diferenças, com a intimidade, quando você passa muito mais tempo, intensidade nessa relação com o outro, outras coisas começam a surgir que em tempos de namoro, às vezes vocês não precisavam compartilhar um nível tão profundo. Mas agora, se a casa ela é compartilhada, como que nós vamos fazer com as demandas domésticas, por exemplo? Atividades domésticas, quem faz o quê? E às vezes, antes de casar, não, mas nós vamos dividir. O que é dividir para um, o que é dividir para o outro? Dividir significa o quê na visão de cada um? E isso se altera.
Às vezes, para uma pessoa que não faz nada de atividade doméstica na sua casa, dividir é um dia ou outro lavar uma louça. E não fazer igualitariamente as tarefas. Aliás, fazer igualitariamente é extremamente difícil. É algo que é muito difícil de ser feito. Em geral, um acaba fazendo mais. Alguns muito mais, outros um pouquinho mais, mas é muito difícil, assim. A gente não tem, né, medir com uma régua o que cada um está fazendo. Mas quando você tem essa questão para você ter que lidar, dependendo desse acordo que é feito, eu posso sentir que nós estamos sendo companheiros e parceiros ou não. E aí, isso vai afetar todo o restante. A vida sexual, o quanto eu admiro esse outro, se eu me sinto muito sobrecarregada e esse outro não consegue observar ou não consegue achar uma outra solução para dividir essas tarefas, então, né, como que fica o desejo sexual, como fica a admiração, como fica o encanto? Percebe que uma coisa vai levando a outra? Essas demandas novas que a gente vai enxergar, quando a gente vai ter que lidar quando se casar, elas vão refletir em todo o restante da forma como eu enxergo esse outro e essa relação. Outra coisa que eu acho que é importante diz respeito à questão financeira. Essa daqui é uma das principais, assim, dos principais motivos de briga e de divórcio, inclusive. Como que cada um lida com o seu dinheiro? E aí não tem regra, receita de bolo que sirva para todos os casais, que sempre vai funcionar daquele jeito. Tem casais que, por exemplo, cada um ganha o seu salário e eles têm uma conta conjunta e entendem que o salário dos dois é o salário da família. Então, quando alguém quiser comprar uma coisa ou quiser comprar outra, nós vamos pegar desse dinheiro. E até mesmo se é uma pessoa só que recebe o salário, né? Mas olha, esse salário é nosso e nós vamos dividir. Você quer comprar uma coisa? Então vamos conversar, vamos ver como a gente pode fazer. Ao mesmo tempo, nós temos casais em que é tudo muito separado, que às vezes nem se tem tanta noção do que o outro ganha, do que o outro possui, que cada um administra dividindo. Então, nós temos essas contas da casa, cada um paga metade. Ou define uma porcentagem que um pode pagar, às vezes um ganha muito mais do que o outro, então esse pode pagar um pouco mais, mas define essa porcentagem e o restante cada um faz o que quer. Ou nós vamos dividir também um outro projeto em comum. Vamos ter uma reforma da casa. Então, essa reforma, mais ou menos quanto vai dar, e cada um pega ali da sua parte, vamos dizer assim, e acaba fazendo esse objetivo em comum compartilhado, mas tem outros separados e às vezes compra outras coisas que o outro não necessariamente sabe de tudo ou tem acesso a todas as informações. Então, essa maneira pode ser de várias formas, estou citando duas, e a gente vai ter que ver. Por si só não é bom ou ruim. O que vai acontecer é como isso reflete na vida do casal. Tem algumas formas que funcionam para um casal e não funcionam para o outro. Agora, vamos imaginar situações que geralmente geram muita briga. Você, quando namorava, às vezes não tinha noção de que o outro gastava tanto assim com uma determinada coisa que você acha que não precisa gastar. E aí, com aquilo que é importante ou pagar as contas, às vezes o outro não tem. Então, ele comprou alguma coisa impulsivamente e faltou para aquilo que era necessidade da casa, por exemplo. Isso gera conflito. E qual que é a diferença? Quando você namorava, os ajustes eram quem ia pagar a conta quando saía, né? Era esse tipo de coisa, coisas menores. Vamos viajar. É uma situação pontual, é um período curto de tempo. Quando você casa, as contas, essa questão financeira, elas são parte da nossa vida cotidiana. Sempre a gente está tendo que lidar com elas. A questão, vê a nossa situação agora, né? Mercado, o valor que está o mercado, as coisas como estão caras. Então, como esse casal vai se organizar, esse acordo que vai ser feito, também é importante, né? No sentido de, mas o outro gasta tudo. A ideia é ser dos dois, mas aí foi lá e comprou uma coisa e não me avisou. Ou gastou demais, gastou além da conta do que a gente tinha, agora a gente não tem o dinheiro para pagar aquilo que é necessário. Isso também é motivo de conflito. Antes, a questão financeira era menor, o tanto que você tinha de gasto financeiro era menor. Quando você casa, eu estou pensando em pessoas que casam e realmente têm a sua própria casa, né? Claro que você pode morar aí na casa de algum familiar e aí pode ser outro acordo, mas se você casou, você assumiu essa responsabilidade financeira, a intensidade que você vai ter, né, de como lidar com o dinheiro é muito maior, a quantidade de dinheiro é muito maior.
E você também começa a conhecer mais esse lado do outro, em como ele faz para administrar essas finanças. Então esses acordos eles precisam ser feitos de uma maneira diferente. Às vezes no namoro alguma coisa funcionava, mas no casamento, como os gastos são maiores, você vai ter que administrar isso. Se tem um que é mais gastão que o outro, se é possível que um administre essa parte, porque esse tem mais habilidade, consegue lidar melhor, enfim. Essas coisas elas precisam ser acordadas. Outra coisa também eu acho que é com relação ao planejamento familiar. Por quê? Qual é a ideia do casal? Isso é muito importante assim antes de casar, até mesmo antes de casar, pensar, né? Você planeja ter filhos, não planeja? Quantos filhos? Isso tudo sempre pode mudar, porque não tem como apertar um botão, né? Que essa idade aqui é a melhor idade e vamos ter esse filho pronto. Pode ser que não, pode ser que vocês sejam casados e de repente verifiquem que é bom esperar um pouco mais, né? Mas pelo menos estar um pouco alinhado no que os dois desejam coisas próximas é importante. Ou, se tem um que não quer ter filhos, o outro consegue elaborar o luto, se ele quer ter filhos, consegue elaborar isso que não vão ter filhos? Como que isso se dá? Porque às vezes no namoro isso não era uma coisa tão forte, mas quando se casa e às vezes se tem essa questão, né? Ai, casou, inclusive socialmente, né? E agora quando que vocês vão ter filhos? Ué, como que é pra vocês enquanto casal, né? Existe esse desejo? Isso pode ser mudado, mas existe essa proximidade? Por isso que eu falei da questão da preparação do casamento, que é importante que esses assuntos todos eles sejam conversados antes. Significa que não vai ter brigas? Não. Brigas elas vão existir, é comum de todo casal. Qual que é a questão? Como você lida com as brigas e resolve esses conflitos? Como que nós vamos ajustar uma forma nossa, enquanto casal, de lidar com isso? E aí isso vai demandar, né, toda essa conversa, toda essa preparação. Se não aconteceu antes, vai ter que acontecer depois, né? Casou, é uma realidade, a gente vai ter que lidar. E aí tudo isso pode ir transformando esse sentimento. Isso que a Isa tinha dito lá atrás, né? Esse encanto e tudo mais. Você começa a ter alguma consciência maior de coisas do outro que você não tinha antes, com tanta profundidade. E aí, de repente, observa, né? Se os planos eles estão realmente próximos, em sintonia. Não significa que você tenha que abrir mão de tudo que é seu. O grande desafio no casal é você estar enquanto casal, mas ao mesmo tempo você respeitar aquilo que é seu. Então, eu estou num relacionamento, estou num casamento, eu tenho planos compartilhados com essa pessoa, mas eu também tenho aquilo que é meu, aquilo que eu gosto, que às vezes o outro não gosta. Mas eu gosto tanto de fazer aquilo, né? Eu vou reservar um outro tempo para fazer isso para mim. E que isso exista, esse respeito de um para o outro. Que esse respeito ele possa existir do que o outro quer fazer, que às vezes eu não gosto muito, tudo bem, ele vai lá, ele faz. E eu vou fazer isso que eu gosto e nós, enquanto casal, gostamos de algo juntos, vamos fazer isso juntos. Esse respeito, ele precisa acontecer. E aí, esses sentimentos que se tinha antes, eles vão se transformando com essa dose de segurança, com esse convívio muito maior, tudo muito mais intenso e acordos novos que vão precisar ser feitos. Acordos, né, nesse sentido prático, né, de ir lá resolver como a gente paga as contas, como a gente limpa a casa, como a gente educa filhos, e acordos num sentido mais profundo de hábitos e cultura. O que eu trago da minha família, que eu vou manter, o que cada um traz e vai manter, e aquilo que nós vamos fazer juntos de uma forma diferente, que vai ser nossa enquanto casal. Vocês têm alguma dúvida, gente? Mandem aqui nos comentários, né? Se deu para esse lado a pergunta, né? E aí, né? Muda no sentido ruim? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Todas as coisas, elas, pra gente enxergar se são boas ou ruins, a gente vai ter que se aprofundar e olhar como aquele casal lida com essa demanda. Isso sempre vai ser variável de um para o outro. E quando a gente fala bom e ruim, bom ou ruim, pode ser bom e ruim. No namoro também, gente, não é só tudo maravilhoso. Ou é? Geral não é, a gente já tem coisas que a gente discorda. É que quando a gente casa, a gente tá ali lidando diariamente, vendo aquilo cotidianamente, de uma maneira muito mais íntima,
do que quando a gente tá num período de namoro. Mas não tem algo assim, sabe, que vai ser só bom ou só ruim. Você vai ter que olhar, ver as diferenças, vai ter que lidar com elas, e o outro também vai fazer a mesma coisa com relação a você. A Isa falou que, nossa, acho que ampliou muito. Ah, que bom, Isa. Você que deu a sugestão, né? Eu achei a sugestão muito boa pra gente estar trazendo essa questão dos casais, dos relacionamentos. Porque existe sim, não tem como dizer que não muda. Muda. E ao longo do casamento também muda, tá? Isso é outra coisa que eu não falei aqui, que daria para outra live a gente aprofundar. Quando a gente casa, não é assim que casou, vai ser uma coisa linear o resto da vida do mesmo jeito. As mudanças, elas também vão acontecer ao longo do casamento. Por exemplo, algum familiar ficou doente e de repente esse familiar precisou ser acolhido na casa desse casal. Muda? É uma outra mudança totalmente diferente, um novo acordo. Ou o contrário, né? Esse casal precisa voltar para casa de um dos pais, porque às vezes eles não têm condições financeiras de se manter. Muda. Esse casal teve um filho. Muda. Muda muito. Porque agora a gente vai assumir uma outra função diferente, né? Com este terceiro, que a gente vai ter que combinar como a gente vai fazer. Então, também muda. Então, mesmo quando a gente se casa, a gente tem mudanças do namoro para o casamento, mas do casamento ao longo da vida, essas mudanças também vão acontecer. Em nível sexual, inclusive, pensando assim, na própria questão ao longo do tempo, ou de transformações, ou questões hormonais, que a gente também vai tendo ao longo da vida, que também podem transformar isso. Qual que é o ponto, gente? É como você vai lidar com essas mudanças. E muitas vezes, essas mudanças elas podem ser positivas. Né? A Isa tá falando aqui, sim, sempre ouço de forma muito negativa. Sim, o negativo é o mais comum de se ouvir falar, mas a gente precisa, é desafio, tá? Não, quando eu falo que a gente pode ter essa mudança e ser algo positivo, é desafio. Estar em contato com o diferente é desafiador, sempre é. Sempre é. Percebam que a gente se relaciona muitas vezes mais fácil, assim, pessoas que têm os mesmos gostos, né, coisas parecidas. Olhar para o diferente é algo que impacta muito a gente, porque tem que fazer a gente repensar quem a gente é. E aí, isso exige um trabalho interno muito grande, né, de eu repensar, para eu verificar se realmente não tem outro jeito de ser, que às vezes pode ser mais fácil, pode ser mais gostoso, e como que eu consigo ceder ou não para isso. Então, tudo vai depender, eu acho, das características do próprio casal, dessa preparação e da forma como eles resolvem conflitos. Esse é o ponto, né? Outra questão fundamental é como esse casal resolve conflitos. E isso vai indicar também essa questão de ser um relacionamento mais saudável ou não. Por quê? Resolvo o conflito como? Sempre jogando a sujeira embaixo do tapete, deixando acumular e não falando de coisas importantes. Problema, que isso vai virando uma bola de neve até um ponto em que realmente chega que, ó, não dá mais, né? Não temos mais condições de ficar juntos. Ou vamos ao longo do tempo procurando resolver esses conflitos. São formas diferentes. Ou eu pego, né, as pequenas coisas. Um dos grandes problemas de casais é o seguinte: a louça que ficou lá na pia por lavar, ela passa a não ser mais só louça. Ela passa a significar que o outro não é companheiro, que o outro não ajuda, que sempre sobra para um e não para outro. E aí isso é um problema, né? Se isso não for resolvido. Porque aí cada vez que eu vejo uma louça, não é uma coisa assim, prática que eu vou lá e resolvo. Ela traz esse peso emocional maior. E aí esse peso que eu vou pensar, não, mas, né, não, sei lá, não tô nem afim de ter uma relação sexual, por exemplo, ou não admiro essa pessoa, ou não quero me cuidar pra estar bonita pra esse outro, ou bonito pra esse outro. E bonito não tô falando no sentido estético, assim, sabe? Não é isso, gente, mas é a questão do autocuidado que a gente tava falando antes mesmo, né? De ter um pingo, assim, um mínimo de autocuidado, de que demonstre pro outro que eu quero dar o meu melhor para o outro, e assim como eu também espero receber. Então, é simples? Não é. Mas a gente não tem esse treinamento, né? É até interessante que quando a gente pensa na questão de filhos, muitas vezes as brincadeiras infantis elas já são assim, né? De olha como a gente cuida, nós mulheres especialmente, não a questão do tipo de brincadeira não envolve o gênero, mas a nossa cultura ainda assim é muito frequente, né? Brincadeira de mamãe e filhinha, acaba ainda ficando muito mais a cargo da mulher.
E aí isso é uma coisa que já é treinada, já é desenvolvida. Agora, quando a gente tem um relacionamento, a gente, em geral, tem o quê? A referência daqueles que cuidam da gente. Se existe um casamento ou se não existe, e como que essa pessoa lida com isso amorosamente. Mas um treino de como se relacionar com o outro, de como lidar com diferenças, a gente não costuma ter, né? E aí acaba sendo muito desafiador mesmo. Bom, gente, tem mais algum comentário, se quiserem aqui fazer? E mais alguma coisa que vocês gostariam que eu aprofundasse também? Se tiver outra sugestão, já digam aqui, né? Porque eu tô fazendo planejamento aqui, também posso fazer uma outra live abordando algum outro assunto ou aprofundando algum desses. Cada um desses daria uma live. Relação casal e finanças, casal e relação sexual, casal e como estabelecer acordos. Cada um desses daria uma live. Mas eu trouxe num geral para mostrar que não é só positivo ou negativo. Vão ter coisas boas e ruins, como tem em qualquer momento de qualquer relação na nossa vida, e a grande questão é como a gente administra isso e a flexibilidade desse casal. Certo, gente? Que bom, agradeço muito a presença de vocês. Que bom que deu certo, né? Deu certo, a gente conseguiu gravar a live hoje. E podem me mandar depois mais indicações e sugestões para estar fazendo outras novas. A Sátia aqui falando ótimos posicionamentos. Obrigada, gente. Me mandem sugestões que a gente vai estar fazendo outras sobre casal. Tá certo? Bom, gente, por hoje é isso então. Fiquem bem e até a próxima!